A Agência de Vigilância Sanitária aprovou o uso do antiviral Remdesivir para o tratamento da Covid-19, mesmo com a manifestação da OMS de que nenhum medicamento mostrou-se eficiente no combate à doença. O que fez a Anvisa considerar o Remdesivir apropriado? Para responder essa pergunta, o Jornal da Manhã conversa agora com o diretor médico da Gilead do Brasil, Eric Bassetti. Eric, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigada por aceitar conversar com a gente. Bom dia, um ótimo sábado para todo mundo aí. Eric, acho que eu começo justamente com essa questão em relação à eficácia do Remdesivir para a Covid-19. Apesar dessa manifestação, o Ministério da Saúde, ou melhor, a Anvisa, aprovou ontem então o uso do Remdesivir para tratamento de pacientes internados com Covid-19. Por que houve essa posição contrária, da Anvisa em relação ao OMS? De que forma que o remédio de fato pode ajudar no tratamento desses pacientes? Não foi só a Anvisa, O Remdesivir está aprovado em mais de 50 países no mundo, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia, Índia, Austrália. Então, vários organismos internacionais que avaliam novos medicamentos, como a Anvisa, como o FDA, aprovaram o Remdesivir para o tratamento desses pacientes com o Covid. A OMS ela tem um guia internacional sobre como manejar a infecção pelo SARS-CoV-2 e a doença, o Covid-19, e eles basearam em estudos que eles fizeram, o Solidarity, em que eles não encontraram diferença estatística na mortalidade utilizando o Remdesivir. Mas os estudos que a Anvisa utilizou, não só a Anvisa, mas todas as agências regulatórias internacionais que aprovaram o Remdesivir, não utilizaram apenas o estudo da OMS, eles utilizaram inúmeros outros estudos já publicados na literatura médica que mostra benefício desse tratamento, desse antiviral para pacientes hospitalizados, pacientes internados com Covid-19. Agora, Eric, queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes e espectadores como funciona esse medicamento, porque a gente fala da aprovação do primeiro medicamento com indicação em bula, inclusive, contra a Covid-19, e aí vem a sensação de que é uma cura para a doença, mas não é, Queria que você explicasse justamente isso, como ele é administrado e também falasse sobre onde ele será oferecido, porque não é um remédio vendido em farmácia, É uma medicação para uso exclusivo nos hospitais, é isso? É isso mesmo, é um medicamento de uso injetável, então ele tem que ser feito, manipulado dentro de hospitais, é um frasco com um pó dentro, então é fácil de armazenar, não precisa de ficar de refrigerador, por exemplo. Ele é feito em diluição no soro e aplica na veia, e o tratamento dura 5 dias, nesse período o paciente fica hospitalizado. E essa aprovação da Anvisa é o primeiro passo para a comercialização de um produto aqui no Brasil. Então, ainda, a gente tem visto muito na mídia ontem a questão do custo do medicamento, a gente não tem o custo do medicamento ainda, porque agora vai depender da aprovação da CMED, que também é um órgão do governo federal que define custos do medicamento no Brasil. E aí sim, esse medicamento vai estar disponível comercialmente, serão distribuidoras que vão vender, realmente não é um medicamento para venda em farmácias, começa também, e isso está sendo feito sempre em paralelo para agilizar o processo, negociação com o governo para, sim, disponibilização também pelo SUS. A minha próxima pergunta seria justamente essa, se o início do uso desse medicamento já seria imediato. Eu queria então que você explicasse um pouco para a gente quais devem ser os próximos passos, até que esse medicamento chegue aqui ao Brasil, e também se ele pode ser disponibilizado, se ele vai conseguir atender a toda essa demanda que deve surgir, visto que é o primeiro remédio que foi autorizado pela Anvisa para o tratamento, da Covid-19. Então, vocês vão conseguir suprir toda essa demanda brasileira? Quanto à demanda, sim. Na Europa, mais de 350 mil pessoas já utilizaram esse medicamento. No mundo inteiro, quase 3 milhões de pessoas utilizaram. Então, a gente tem uma unidade fabril que tem capacidade produtiva para a demanda que vai existir aqui no Brasil. E lembrar que, por ser um medicamento de uso hospitalar, então, nem todos os pacientes infectados vão utilizar, nem todos os pacientes hospitalizados irão utilizar. Por exemplo, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, 47% dos pacientes que estavam hospitalizados estavam utilizando esse antiviral. E por ser um antiviral,
ele deve ser utilizado logo na internação hospitalar do paciente. Não é um medicamento que tenha eficácia para um quadro já muito avançado da doença. Quando o paciente já tem insuficiência respiratória, por exemplo, que está em ventilação mecânica, está na UTI, isso já é uma fase muito mais de uma resposta inflamatória do organismo do que propriamente da presença do vírus. Então, lembrar sempre que o medicamento é um antiviral e ele usado precocemente na internação hospitalar, nos primeiros dias de internação hospitalar, ele consegue que o paciente melhore mais depressa, evita a progressão para formas mais graves, como, por exemplo, para a ventilação mecânica, então vai reduzir o número de internações em terapia intensiva, e num perfil muito característico de pacientes, que aquele paciente em oxigênio nasal reduz, inclusive, a mortalidade. Agora, eu vou insistir na questão do custo, Eric, que você falou há pouco. É claro que esse valor ainda não está definido, você explicou, vai ser uma definição da Câmara Reguladora, mas já se tem uma estimativa de quanto seria? Porque ontem as primeiras informações davam conta de um valor entre 15 a 20 mil reais. Será que com esse aval da Anvisa pode baixar um pouco? A CEMED vai definir um preço máximo ao consumidor, como ela faz com todos os medicamentos, né? E aí sim, depois disso vai ter uma negociação com o governo federal para aquisição do medicamento. A Gilead, ela aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito boa com o governo federal em relação a preços de medicamento. A gente sempre negociou preços de medicamento muito, muito abaixo do mercado internacional para compras do governo, que compra em grande quantidade. Então é muito diferente quando você vende uma caixinha, 2 caixinhas do medicamento e quando você vende, por exemplo, para um grande pagador como o governo federal, que compra uma quantidade muito grande. A gente pode garantir que, assim que essa negociação iniciar, a Gilead tem todo o interesse que esse medicamento esteja disponível o mais depressa e para o maior número possível de pacientes. E você comentou, Érica, a respeito dos pacientes que estão já entubados, né, que o remédio já não seria tão eficiente, eficaz, né, nesse estágio já da doença, mas a minha dúvida é em relação a, por exemplo, a pessoa que chega no hospital com a suspeita da Covid-19, ainda fez o exame, mas, por exemplo, o resultado ainda não saiu, ou não fez o exame ainda, mesmo sem a confirmação da Covid-19, esse paciente pode já receber o medicamento, ou é necessário, é imprescindível que se saiba que realmente essa pessoa está com coronavírus? Como o medicamento ele é muito bem tolerado, ele tem pouquíssimo efeito adverso, tá? Não teria nenhum agravamento no quadro do paciente se não fosse a infecção pelo Covid, mas também não teria nenhum benefício do uso do medicamento. Hoje, os resultados para a Covid eles saem muito rápido, então é possível, você faz internação hospitalar, solicita o exame e aguarda o resultado para esperar, sim, com resultado positivo, iniciar a terapia. Não há necessidade de uma urgência tão grande de iniciar o medicamento. Dá para aguardar o resultado do exame confirmando a infecção pelo SARS-CoV-2. Eric, e há a expectativa de que esse medicamento seja oferecido também na rede pública? Existem negociações para isso? Sim, o que eu informei que é a Conitec. A Conitec também é um órgão do governo federal que aí sim avalia a inclusão de novas tecnologias pelo SUS. E certamente, com a inclusão desse medicamento pela Conitec no SUS, aí sim, grande número de pacientes no Brasil vão ser beneficiados dessa nova terapia. Perfeito, nós conversamos agora então com o Eric Bassetti, diretor médico associado da Gilead no Brasil. Eric, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço, um bom final de semana para todos e se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações e tomem as vacinas. Com certeza, obrigada.